dando sequência, né, ao que nós tratamos no bloco anterior, que é a questão dos profetas anteriores, seu papel, sua posição na sociedade hebraica e da sua responsabilidade de estar profetizando, alinhado com a lei. Nós já discutimos todo esse processo. Fizemos também a transição do ministério profético para o ministério na monarquia, né? O ministério profético tribalista para agora a presença do ministério profético na monarquia, que será um quadro diferente. Então, vamos fazer essa divisão agora, né? Agora em diante, vamos fazer essa divisão entre profetas anteriores e profetas posteriores. Então, o ministério profético, na Bíblia, no Velho Testamento, ele é dividido em dois blocos. Profetas anteriores, né, que são os livros de Josué, Juízes, os 2 livros de Samuel e os 2 de Reis. Então, tem vários profetas que estão atuando aí. Nós temos, por exemplo, os famosos Elias e Eliseu, né, que são profetas da maior envergadura, né, do maior gabarito. Nós temos Natã, Gade, Aías, Zacarias, filho de Joiada, Uda, Anani. Então, nós temos vários profetas que são extremamente prestigiados pelos hebreus, mas que nós, na nossa abordagem do dia a dia, esquecemos um pouco dessas figuras ilustres que estão ali lançando as bases do profetismo. Então, eles pavimentam o caminho para depois vir o Isaías, vir o Jeremias, vir o Ezequiel. Então, esses profetas, eles são a base do ministério profético, né, em Israel. Então, é preciso entender, então, essa divisão da Bíblia hebraica, diferentemente da nossa. Para eles, isso é muito claro. E aí nós vamos perceber que há uma diferença muito clara entre profetas anteriores e posteriores. Os profetas posteriores serão o tema da próxima aula, né? Vocês vão ter os profetas posteriores, que é o Antigo Testamento 3, é o próximo módulo que vai acontecer no final do mês de fevereiro. E esses profetas maiores, eles já têm os seus escritos. Nós conhecemos, por exemplo, a história de Isaías, porque ele conta, né, a história de Jeremias, a história de Ezequiel, porque no seu livro já fala de si mesmo, há uma autobiografia. Então, o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles têm o quê? Eles têm assim, um respaldo escrito. Então, a sua profecia ela tem um alcance maior, porque eles escreveram. Tiveram ministérios mais longos, é igual o caso, por exemplo, de Isaías, que esteve com os reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, ou seja, um ministério a longo prazo, né? Então, esses profetas, que a gente chama posteriores, e que não é o objeto do nosso estudo hoje, eles são quem? São Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro dos 12. Eu já disse aqui que a gente chama profetas menores de Oséias a Malaquias, mas para o hebreu é o livro dos 12, faz parte de uma compilação só. Aí você me pergunta assim, pastor, mas você esqueceu Daniel? E aí Daniel, ele não é considerado um profeta anterior nem posterior para os hebreus, né? A Bíblia hebraica não coloca Daniel, coloca como escritos. E a razão principal, primeiro, porque Daniel está escrevendo fora, e segundo, porque ele não faz uma narrativa de fatos que acontecem em Israel. Aí você me diz assim, mas Ezequiel também estava em Babilônia? Estava, mas Ezequiel tem aquelas experiências que ele tem de viagem, né? De chegar, de estar em Jerusalém. Ele fala muito de Jerusalém. Ele fala muito da terra de Israel. Diferentemente de Daniel. Daniel ele vai tratar de temas voltados à questão da estadia do povo hebreu na Babilônia. Então você percebe que havia um preconceito, havia uma certa rejeição a Daniel como profeta. Então ele é um escrito, né? Ele não é um profeta, faz parte dos escritos, como outros livros fazem parte. Então, daí a importância da gente entender a mentalidade hebraica em relação ao ministério profético. Profeta para Israel é aquele que está voltado para a realidade de Israel. Então, Daniel não poderia se encaixar nesse contexto como profeta, embora para nós cristãos o livro de Daniel tem a maior envergadura. O próprio Jesus faz citação do livro de Daniel. Mas para as escrituras hebraicas, Daniel não está no nível de profeta. Ele não está à altura. Tá certo? Vamos seguindo em frente. Então,
Considerando, né, essa questão agora do tamanho, né, do alcance de tempo do ministério profético, nós podemos começar em Josué e terminar, né, vamos terminar onde? Né? Começamos em Josué, vamos terminar lá em Malaquias, né? Você percebe que o espaço de tempo é muito grande, né? E esse período, os profetas, eles têm diversas abordagens, diversos formatos. Aos profetas, por exemplo, que estavam no ambiente tribal, e tem os profetas agora palacianos. Você vai ver, por exemplo, Isaías que estava ali no contato, no ambiente do reino, ele estava ali junto com Ezequias, ele estava ali junto com outros reis, embora ele considerasse o seu papel profético crítico, questionador, mas ele estava naquele ambiente, né? Ele estava ali no ambiente urbano, ele estava ali próximo do governo, né? E a posição de Isaías era muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele está perto do poder, ele sabe questionar, ele tem coragem de questionar o poder, ele se posiciona, ele vai ao rei, ele questiona o rei. Então, é um mistério muito interessante. Talvez Isaías seja até um ponto fora da curva, porque é um dos poucos profetas que souberam conciliar a presença dele no ambiente, né, político, vamos dizer assim, mas sabendo criticar, sabendo questionar, sabendo exigir. Ele é um mistério muito interessante, o ministério de Isaías, porque muitos profetas se aproximaram tanto do poder que foram corrompidos. Você vai ver, por exemplo, Acabe, por exemplo, tinha vários profetas que profetizavam apenas aquilo que era do interesse do reino, né? Então, essa é uma questão muito melindrosa nessa aula de hoje, porque a proximidade do poder, ela pode ser uma coisa perigosa, mas pode ser também uma coisa produtiva. E ser produtivo, na Bíblia, parece mais uma questão de exceções. São poucos os que conseguiram manter a sua vocação profética de forma imaculada, sem trazer prejuízos para o seu relacionamento com Deus. São poucos os que conseguem. A maioria dos profetas se colocam ao lado do rei ou contra o rei, mas não tem essa postura crítica, né, distanciada, né? Isso é importante a gente entender no mistério profético do Velho Testamento, porque os profetas anteriores, né, como nós falamos aqui, eles tiveram um ministério assim mais independente. Eles estavam ali, profetizavam e ia embora. Se houvesse perseguição, ele fugia, ia para o meio do mato, igual Elias fez, fugia, ia para um lugar distante. Mas o profeta que agora, na monarquia, ele é um profeta bastante urbano. Pense hoje a fala de um profeta na sociedade brasileira. E às vezes, quando eu falo profeta, eu falo de um pastor, por exemplo. Você, por exemplo, vocês como pastores, como figuras públicas, vocês se manifestam numa rede social. Isso viraliza e se torna objeto de conhecimento de toda a sociedade brasileira e às vezes a sociedade mundial. Agora imagine o seu papel, os riscos que você, enquanto um profeta que vai falar, vai ser ouvido, o que você escreveu está escrito, está filmado. Eu fico pensando que às vezes nós não entendemos bem isso agora. Nossa geração, por exemplo, agora nós entramos agora numa época que o ministério profético precisa de maiores cuidados. Antigamente você dava uma profecia, se você é um profeta, por exemplo, profetizava no lugar, ficava ali naquela congregação. Hoje você profetiza numa comunidade, aquilo ali é filmado, gravado e jogado na internet. E amanhã você vai ter que responder por isso. Então, eu acho que aqui já mereceria uma leitura nova nossa. O ministério profético, nesses tempos de redes sociais, de alta velocidade, de alto alcance, que você fala uma coisa hoje aqui, amanhã não, às vezes ao vivo, você já está sendo ouvido, já está sendo lido. Os escândalos na sociedade brasileira, os riscos do ministério profético hoje na comunidade, porque o que você fala não é mais uma fala apenas para a sua congregação. Será que nós mensuramos isso? Porque eu vejo, às vezes, alguns pastores, vamos pensar agora em pastores, nós, às vezes, passamos da conta. Nós esquecemos que aquilo que está sendo falado para uma comunidade de 15, 20, 100 pessoas, 300, 1000, vai se tornar um patrimônio de toda uma sociedade. Será que quando eu prego, eu penso nisso? Será que quando você prega, você pensa nisso?
Será que você entende que hoje o ministério profético é um ministério também que está globalizado? Será que a gente compreende isso? É isso que eu queria chamar a atenção. Talvez seja uma das reflexões mais importantes da nossa aula, a gente entender hoje o lugar do ministério profético. E agora, quando eu falo profético, eu falo no sentido bem abrangente, no sentido de todos que pregam, de todos que estão ensinando, todos aqueles que estão falando em nome de Deus. Olha só a responsabilidade hoje. Hoje, quando um político ele vai ocupar um cargo, eles olham a vida dele, eles olham lá as falas dele, os discursos deles, os lugares onde ele passou. Né? Nós tivemos agora recentemente um pastor que ia assumir um cargo de direitos humanos, eu acho. Eu esqueci o nome dele, eu sempre brinco, é aquele que é cantor também. Eu ficava brincando. Na época tinha um aluno chamado Francisco, parecia demais com ele. Como é que chama esse pastor? Um pastor pentecostal, eu esqueci o nome dele. Ele está na política, acho que é deputado federal hoje. Ele ia ser, acho que, ministro, alguma coisa assim ligado a direitos humanos. E aí, alguém me lembra aí, coloque no chat para mim. Já cantou, lisou o cabelo uma época, ficou até engraçado. Quem que é, André? É ele? Pastor Marco Feliciano. Marco Feliciano, obrigado. Aí tá, o Marco Feliciano ia ser convidado. Aí eles foram ver as pregações dele. Olha só, aí você fala assim, pastor, o que isso tem a ver com política? Tudo. Eles falaram, não, mas esse sujeito, ele é um fundamentalista, ele é um intolerante, ele discrimina grupos sociais, e aí o cara não pode ocupar o cargo. Vocês estão entendendo? Como é que isso é sério? Assim, eu estou falando para vocês, também é uma auto-reflexão minha aqui. Né? Às vezes a gente passa da conta em algum tema. Né? Vocês viram a minha fala sobre a relação profeta aqui hoje? Viram? Essa aula é gravada, gente. Eu não estou omitindo, eu estou apenas tendo uma abordagem justa, legítima e justificável. Aí, se eu, por exemplo, eu meto pau nos profetas, não, os profetas hoje na igreja causam problemas, divisões e tal. Essas são pessoas. Peraí, mas isso é justo? Todos os profetas são assim? É assim que as coisas acontecem realmente? Então, olha só, é isso que eu queria que vocês, como pastores, líderes, futuros pastores, soubessem gerir bem esse ministério, essa vocação. Eu acho que muito mais hoje a questão de ter o nome, de não ter o nome profeta, é que de alguma maneira nós somos profetas. De alguma maneira, a gente fala, de alguma maneira a gente traz uma mensagem pública. E hoje ela é muito pública mesmo, porque não é mais um patrimônio da igreja, um patrimônio da sociedade. Eu ainda não parei para pensar na gravidade disso. Essa coisa me fez agora, estou pensando sobre isso agora. Então, o profeta tribalista era um sujeito ali, ele era um errante, ele era itinerante, ele não tinha endereço fixo. Mas o profeta, na monarquia, ele tem casa, ele tem endereço, o rei sabe onde ele mora, ele paga imposto, ele é um cidadão. Então, observe como ele deve se posicionar naquela sociedade. Né? Há profetas que eles vão se posicionar na sociedade, serão perseguidos. Né? E ele precisa estar preparado para isso. Se a sua fala, você sabe que poderá ser objeto de pesquisa, de perseguição, mas é uma fala bíblica, e é isso que Deus colocou no seu coração, fale. Mas saiba que você é um alvo. Você tem que estar preparado para isso também. Se eu vou me posicionar nessa temática, ok, eu preciso estar preparado para o tipo de perseguição, de questionamento. Alguns ministérios pastorais acabaram na internet. Vocês percebem que muitos pastores que eram amados e queridos na sociedade brasileira e que tinha uma reputação muito grande, hoje eles são questionados, são perseguidos e às vezes nem mais são ouvidos. Tem um vocabulário agora que é novo, eu esqueci o nome, você tira alguém de cena, cancelamento, tá? Nem quero entrar muito nisso aqui não, mas às vezes as pessoas cancelam o seu ministério, cancelam a sua igreja. Então, eu fico pensando, e eu acho que isso tem que ser uma pauta, inclusive, agora, nos exames teológicos, os pastores, candidatos a pastores, a gente chegar e conversar com os futuros pastores sobre essa maneira de se manifestar publicamente, porque hoje tudo é veiculado.
Então, observe assim, ó, o link que nós conseguimos fazer com o ministério profético na monarquia. Vocês já viram o salto que isso significou? Vocês já viram assim, a diferença que há entre o profeta tribalista e o profeta na monarquia? Então, são questões muito interessantes. E um outro fator de agravamento na monarquia é que o reino que antes era unido, até Salomão, em dado momento ele se divide. Agora terão as tribos do norte e as tribos do sul. 10 ao norte e 2 ao sul. E haverá aqueles profetas que vão profetizar em Judá e aqueles profetas que vão profetizar em Samaria. Ou seja, nos dois polos, né, a gente percebe aí leituras diferentes. Os profetas de Judá, você vai ver que eles têm uma relação muito mais confortável com os reis. Os reis de Judá, de maneira geral, ainda observavam a lei, prezavam a vida religiosa. Enquanto que os reis do Reino do Norte, cuja capital era Samaria, já foram para a idolatria, já introduziram Baal. E aí você vai ver que os profetas que atuam ali, por exemplo, Elias, ele vai ter problemas, vai ter dificuldade. Ele vai ter que enfrentar o rei, ele vai ter que desafiar o sistema religioso, a ponto de ele achar que ele estava sozinho. Imagine o papel de Elias dentro de uma sociedade que se paganizava, de uma religião que estava se afastando de Deus. E aí ele precisa se posicionar e o rei o persegue, ele foge, ele fica distante. Então, você percebe as implicações de um ministério numa monarquia cujo sistema governamental está corrompido. E aí, Elias, ele não era amigo do rei, ele não comia na mesa do rei. E aqui vale uma pergunta, que eu não vou pedir a vocês resposta. Uma pergunta que eu não peço resposta. Até que ponto nós estamos comendo na mesa do rei? Até que ponto nós preferimos fazer um discurso favorável ao rei? Quando eu falo rei, eu falo a ordem política vigente. Não estou falando de direita, não estou falando de esquerda. Eu não estou falando só do momento agora, estou falando do momento antes, estou falando do momento posterior. Eu estou falando como que a gente se posiciona, politicamente falando. Né? A gente é um Elias que tem coragem de se posicionar, ou a gente somos como os profetas de Acabe, que come na mesa de Acabe, que está tudo bem, que defende os interesses do rei. É uma questão que a gente precisa também linkar com a nossa realidade atual. Somos profetas no sistema, numa ordem política definida hoje. Né? Ou seja, é um modelo democrático? Mas qual é o nosso posicionamento nessa questão? Uma outra questão que a gente precisa pontuar com relação aos livros que são categorizados como profetas anteriores, que eu já falei antes. Né? Os profetas anteriores, embora você fala Josué, Juízes, 1 Reis, 2 Reis, aliás, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, você pensa, é pequeno, não é imenso, gente. Dá um espaço de 800 anos isso aí. Porque eu pego um Josué ali pelo ano 1400 a.C. e chego ao último profeta ali, no período do cativeiro babilônico, quando começa, né? Os últimos profetas estão ali, né, falando de profetas anteriores. Então, a gente que está profetizando ali, nesse período. Quem são os profetas anteriores? De Josué a 2 Reis. Então, há um espaço de 800 anos. Então, é muito tempo. Então, além dessa questão de tribalismo e monarquia, que são dois modelos diferentes, há um contexto social, um contexto cultural, um contexto político. Há toda uma realidade, né, que está ali em torno. Então, os profetas que estão lá no palácio, que frequentam a casa do rei, por exemplo, Isaías, aos profetas que moram no campo, como Elias, como Eliseu, Elias principalmente, o profetismo, então, ele é diversificado no seu formato. A abordagem profética, ela é diversificada e precisa ser percebida mesmo. Mas a essência é a mesma. E eu gostaria muito de deixar isso claro. Existe o formato do Velho Testamento, existe o formato dentro do Velho Testamento, que é do tribalismo e da monarquia, existe o formato do Novo Testamento, né, nos tempos bíblicos, e existe o formato do Novo Testamento, que está no contexto da pós-modernidade. Isso é o formato.
Isso é metodologia, mas existe uma essência. Porque alguém pode dizer assim, pastor, então eu vou pegar leve agora com a palavra de Deus. Aí eu não vou ler esse texto, não. Eu não falei nada disso até aqui. Eu disse apenas que o profetismo ele tem formatos, ele tem abordagens, ele tem contextos diferentes. Cada contexto social, político, econômico, cultural, religioso, sim, há um contexto para cada realidade. Mas existe uma essência. E eu acho que isso a gente tem que se ater. A gente é profeta para quê? Para falar em nome de Deus, para estar num relacionamento sério com Deus e para se posicionar, se manifestar na sociedade, na igreja. Nós precisamos fazer no formato apropriado. Vocês percebem? Então, eu volto a dizer, existem profetas do Novo Testamento? Existem. Existem. É evidente que existe. Mas a maneira dele abordar o papel dele, o lugar dele na sociedade é diferente. Então, observe que a gente não pode jogar a bacia com a criança fora. Não, tem que saber separar a bacia que está com água, que deu banho, a água deu banho na criança, a gente joga a água fora. Mas a criança não. Então, eu não posso jogar o ministério profético na lata de lixo. Ele existe, ele está presente. E ele precisa ser bem praticado. Vou dar um exemplo hoje, o ministério pastoral, tá? Para não falar de profetas. Nós estamos jogando a coisa para baixo. Qual o respeito que o pastor tem na sociedade brasileira hoje? Me fala. Desculpe. Bombeiro, policial militar, todos eles, não estou falando que esses cargos sociais não têm importância, não, pelo contrário. Tanto é que a sociedade brasileira prestigia. Eles estão certos em prestigiar. Mas e o pastor, gente? Onde que está o pastor? Ou seja, uma coisa que é boa, que é bíblica, que é de Deus, que a maioria dos pastores que eu conheço são homens de Deus, mas existe uma prática que está começando a se estabelecer na sociedade brasileira. Qualquer um pode ser pastor, qualquer um for ali e tal, pode ser, Deus me falou, a igreja, vamos ordenar. Não é assim. Estou falando isso agora, mas como pastor mesmo. Vocês que estão aí, que vão ser pastores e pastoras, precisam ter a gravidade, a responsabilidade do que é ser um pastor, do que é ser uma pastora. Nós vivemos um momento de crise do ministério pastoral. Tá? É uma crise da figura do pastor, do lugar do pastor. É como se houvesse uma transição. Tribalismo para a monarquia. Gente, agora, e agora? Como é que vai ser a vida? Meu Deus, agora tem rei. Como é que eu falo? Como é que vai ser? Como é que eu me posiciono? Eu acho que a gente está vivendo esse momento de transição. De uma presença protestante na sociedade brasileira, que era vista assim como um grupo identificado com Deus, o grupo da Bíblia, o grupo das pessoas corretas, o grupo da moralidade santa, o povo comprometido, o povo honesto, os pastores, servos de Deus. E agora nós estamos lidando com uma outra visão. As pessoas nos viram na mídia social, nos viram na televisão, viram as coisas boas e as ruins que nós fizemos, e agora nós somos questionados. E vocês serão pastores e pastoras para essa época. É por isso que nós estamos aqui no curso de teologia, para dar a vocês a legitimidade intelectual, a legitimidade moral, vocês têm a legitimidade religiosa, vocês têm construída no ambiente da igreja de vocês. Mas é preciso dessa legitimidade intelectual. Eu vi aqui uma parte, me parece que foi o Wagner. Foi você, Wagner? Se foi, pode falar, antes de eu terminar aqui, pode falar, para não perder a fala. Não, é interessante, assim, e eu achei muito importante o senhor pontuar sobre a questão do cuidado na exposição das palavras. Eu achei muito interessante. Até porque nessa questão eu sou meio afoito também, sabe? Às vezes a minha opinião pode até para mim parecer correta, mas não é, e eu não importo que alguém discorde também não. Pelo contrário, eu até gosto, aprendo muito com isso. Mas, pastor, quanto a essa, o senhor fala que o pastor hoje não tem um respeito merecido como deveria. Eu creio também, mas eu creio também que é muito com o advindo das mídias sociais. Hoje em dia há um poder muito grande na mão de qualquer um,
Porque, por exemplo, hoje o senhor tem pessoas que eles não são pastores, mas têm mais seguidores do que pastores. Então acaba que, por exemplo, nós, se a gente um dia, pela graça de Deus, for nomeado pastor, a gente vai passar por um conselho, a gente vai passar por algo que nos aprove, além assim, além de Deus nos aprovar, ainda vai ter um conselho da igreja que vai nos aprovar também dentro da palavra de Deus. Mas, por exemplo, tem pessoas hoje, principalmente os de YouTube, vou citar assim, ou de Facebook, Instagram, tem mais seguidores do que pastores. Então, assim, aí entra muito essas questões. Eu acredito que Valdeir pode até falar isso, porque até aqui, que é uma cidade pequena, a gente sofre com isso. Um dia um irmão falou assim comigo assim, é, Wagner, então quer dizer que nós somos igual a Jesus? Porque se nós também somos filhos de Deus, então quer dizer que nós somos igual a Jesus? Olha os tipos de questões. Aí ele falou comigo Uhum. assim, é porque eu vi isso no YouTube. Então o senhor está entendendo? Sim, sim. Isso mesmo, Wagner. Perfeitamente, você colocou a coisa em termos práticos. É isso aí. Daí o desafio que eu estou falando com vocês. Nós estamos dentro dessa estrutura social e não há como fugir dela. Estamos nela. E é por isso, daí, é o que você já, né, se posicionou, os cuidados que a gente precisa ter. Né? É um profeta, é um pregador, é um servo do Senhor, chamado para essa hora, e dentro desse contexto, né, de pressões, de toda sorte, e de mídias sociais que nos avaliam o tempo todo. Isso mesmo, meu irmão. Vamos seguir nesse projeto de cuidados, vigilância. Muito bem, obrigado pela sua parte, Wagner. Eu vou só terminar aqui agora, e aí a gente volta para a sala novamente. A última coisa que eu queria falar são as referências. Né? Bote a tela aí, Sofia, as referências. As referências, elas são importantes para vocês darem uma olhada nesses slides que eu estou mandando para vocês, porque as referências são o embasamento do trabalho. Esse texto que eu passei para vocês, ficou até alguns muito grandes, os conteúdos dos slides, porque é um artigo que está sendo esboçado, eu comecei a escrever o artigo, e aí eu vou mandar para vocês o artigo completo, e aí quero que vocês leiam. Inclusive, tem uma formatação que eu quero que vocês, no próximos artigos que vocês escreverem, vocês, né, já foram muito bons os artigos, mas vocês, algumas questões precisam e podem ser melhoradas. Então, esse material que eu estou mandando para vocês também serve de modelo para isso. Então, eu vou mandar agora as referências para vocês. A Sofia está projetando aqui, para vocês terem onde buscar mais informações, e saberem que esse material também foi produzido baseado nesses textos, né, que nós pesquisamos, sempre com a ideia de oferecermos para vocês um material de qualidade. Às vezes, eu imagino que, se fosse o pastor, mais vezes o senhor está sempre mandando artigos, textos mais científicos, mas é porque eu espero muito de vocês. Eu preciso tirar de vocês o melhor, tá? Então, eu estou com essa dinâmica. Eu percebi que no início do nosso curso, nós fizemos trabalhos assim que poderiam ser melhores, né? Vocês poderiam ter feito trabalhos melhores, e agora, nesse novo momento, agora, o trabalho de vocês também tem uma transparência muito grande. Amanhã ou depois, eles poderão virar artigo, ou algum colega pode citar o seu texto, o que você escreveu, nas referências, Sofia. Aqui, pronto, as referências. Então, é importante que todo trabalho científico seja referenciado, tá? Então, eu peguei alguns livros que são importantes, além da Bíblia, né, um livro que chama Merece Confiança, o Velho Testamento. É um livro muito bom, de uma teologia mais ortodoxa, mais tradicional. É um livro que vale a pena. Tem o Merece Confiança, o Velho Testamento, e Merece Confiança, o Novo. São 2 livros escritos pelos mesmos autores. Vale a pena vocês adquirir. É um livro mais antigo, mas é muito bom. Esse segundo livro aqui, do Donner, Herbert Donner, é um livro que conta a história de Israel, dos povos vizinhos, e é um autor que eu questiono muito ele. Tanto é que aqui na pesquisa eu questiono ele em algum momento sobre essa questão da influência dos reinos do entorno de Israel. Ele diz que Israel, por exemplo, ele não é influenciado pelos reinos que estão em volta, etc. e tal. Eu discordo, mas a gente tem que conversar com quem discorda da gente também.
Então, História de Israel e Povos Vizinhos não é um livro ortodoxo, não é um livro, assim, é uma teologia tradicional, é uma teologia mais, vou dizer assim, liberal. Então, vocês podem comprar, se quiser, é um bom livro para pesquisa. História de Israel e Povos Vizinhos, é da Sinodal. E tem esse texto aqui, o texto do Antigo Testamento, esse eu recomendo que todos vocês comprem, tá? Comprem para ter na biblioteca de vocês. É o texto do Antigo Testamento, ele foi produzido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Tem também o texto do Novo Testamento, mas nós estamos falando de velho, então comprem isso para vocês. Ele é da Sociedade Bíblica, é excelente. Isso aí eu não tenho nenhuma ressalva com relação a isso. É coisa para você ter em casa. E o artigo que o pastor Dante estava falando é esse que está aí, ó. História da Palestina do primeiro século. Se você digitar no Google História da Palestina do primeiro século, possíveis contextualizações e aprendizados, vai aparecer lá a revista científica Núcleo de Conhecimento. Aí é só você clicar nela e baixar. Tá certo? Então, é só vocês acessarem lá, quem no slide vai estar aí, é só digitar lá. História da Palestina do primeiro século, possíveis contextualizações e aprendizados, vai aparecer. É um artigo que Deus nos deu a oportunidade de escrever. Inclusive é novo, eu nem comentei com vocês, nem pedi para vocês acessarem. Aí eu vou pedir para vocês, é importante para mim, assim, a quantidade de baixados, né? Se vocês vão lá e baixam, podem fazer isso. Outro artigo que eu gostaria também de pedir a ajuda de vocês, é um artigo que eu publiquei na Cielo. Esse deixa eu tentar lembrar o nome do artigo, Lugar Sagrado, Espaço para Construção de Territorialidades. Esses dois eu peço vocês para baixarem, guardarem lá no arquivo de vocês, quando fizer algum trabalho, se tiver alguma coisa que deva citar, fique à vontade. Mas da nossa aula hoje, o mais importante é esse aqui, ó, esse artigo aí, porque vocês vão fazer para mim uma resenha desse artigo. Então, essa matéria nossa tem duas atividades. A primeira é o resumo, que vocês já colocaram ou vão colocar lá na plataforma. A data termina hoje, exceto para os novos alunos, o irmão Pastor Washington e a irmã Letícia. Esses dois não têm um prazo a mais para fazer esse resumo, porque estão chegando hoje. Agora, vocês que estavam aí, precisam, quem não fez, faça. Vai valer 20 pontos, tá? Como é que funciona a avaliação? 70 pontos da aula presencial. No boletim que eu mandei para vocês, não fica feliz se você ganhou 70 ou 75, porque significa que você fez basicamente a aula, tá? Ou eu tirei 70, passei. Viu, irmãos? Não é para ficar feliz. Eu dou 70 porque eu amo vocês e não quero que ninguém fique para trás. Assistiu a aula, aí tá, não quero que ninguém fique para trás. Mas fica feliz. Aí, pastor, se eu tirar 80, 85, já começou a melhorar, já é um bom. Pastor, eu tirei 90, tá muito bom. Pastor, eu tirei 90, mais de 90, tá excelente, cheguei quase a 100. O desafio meu é que vocês todos tenham notas mais elevadas, tá? A irmã Letícia está perguntando, o artigo não, irmã Letícia, que vocês vão fazer, o resumo, você e pastor Washington, é baseado num livro que eu vou indicar para vocês, eu vou mandar para vocês separado no WhatsApp de vocês, e vocês vão ter aí pelo menos uma semana para fazer. Eu vou dar uma semana para a Letícia e para o pastor Washington, e vou mandar os dados do artigo para vocês, né? Vocês estão começando, precisa de orientação a mais. Agora, vocês, meus alunos, aí, né, vocês já receberam os slides que eu mandei para o grupo do WhatsApp do Sebenge. Você baixou ele lá, aí você vai acessar esse artigo, é um artigo pequeno, não é um artigo grande, não. E aí vocês vão fazer uma resenha do artigo para mim, vai valer 10 pontos. 20 é o resumo e 10 é a resenha. Se vocês não fizerem, vocês vão passar com 70, com muito pesar da minha parte. E na hora de que vocês forem examinados, vocês vão ser questionados. Mas essa matéria, alguma dificuldade sua? O que aconteceu com você? Você não quis? Na hora do exame aparece esse tipo de situação. É bom vocês se dedicarem, você que já perdeu algumas matérias aí, daqui para frente, vamos pensar daqui para frente. Vamos pensar em 80 no mínimo, 80, 90, 100, é isso que nós vamos fazer. Então, muito bem, então as referências estão aí,
Se houver alguma pergunta agora, nós já estamos caminhando para o término da nossa aula. Vamos terminar um pouquinho mais cedo, que a aula hoje foi assim, sem paradas. Eu queria Pastor, saber de vocês. Lázaro, acho que foi o primeiro. Lázaro e Renata estão querendo falar. Qual dos dois quer falar primeiro? pode deixar a irmã Renata falar primeiro. Oi, irmã Renata, diga, irmã Renata. Ô, pastor, o senhor falou que os maiores desafios dos profetas anteriores no período tribalista era o enfrentamento no ambiente moral e religioso. Isso. Aí eu te pergunto, então, o maior desafio a partir da monarquia era a proximidade com o poder de não se corromper? Com certeza, Renata. Exatamente. Você fez a leitura certinha. É isso mesmo. E eu diria para nós, sociedade brasileira também, hoje, bom você ter feito essa fala, o nosso maior desafio enquanto igreja protestante no Brasil não é ser uma maioria, porque também quero já avisar para vocês em primeira mão, eu escrevi um artigo agora, que, se Deus permitir, vou publicar. O futuro do Brasil será protestante. Desafios e alguma coisa, é o artigo. Até 2032, pelos dados do censo, nós teremos maioria no Brasil. Se nós continuarmos crescendo nessa marcha aí, os católicos não serão mais maioria. Daqui 10 anos, 11 anos. Então, nesse período, Renata, eu acho que, assim como você colocou aí da monarquia, o perigo, a relação com o poder, esse é o nosso risco. Esse é o grande perigo nosso da igreja hoje. Nós nos corrompermos. E eu diria, já estamos nos corrompendo. Já estamos, com certeza. Bem lembrado. Muito bem. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Era eu, pastor. O Lázaro. Isso, Lázaro, desculpa, é você, sim. Um é uma pergunta e o outro é só um pensamento, né? A pergunta, depois você responde, o que é um teólogo liberal? Que eu ouço muito isso e às vezes eu esqueço de pesquisar, e aí o senhor falou umas 2 vezes hoje na aula, e aí eu fiquei com isso na cabeça, lembrando de perguntar. A outra é sobre quando nós falarmos, né? Uma coisa que eu trago muito assim comigo é sobre a gente ter um legado, sabe? A gente não pensar só no agora, no momento, porque todo mundo que se corrompe pelo poder ou pelo que for, tá pensando só no hoje, no pão dele, né? Ele se corrompe para ter um pão na mesa, às vezes até mais gostoso do que poderia, mas não tá pensando no legado, né? E eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz, por exemplo, com a notícia de que nós seremos maioria protestante no Brasil, porque o meu pensamento que protestantismo vai ser esse? Será que de fato um protestante mesmo ou alguém alienado com tudo? Porque uma coisa que me alinhou muito com o senhor foi aqui em Bocaiúva, assim que o senhor assumiu a presidência da Copieb. O senhor colocou uns termos em cima da mesa lá, e uma das coisas que o senhor falou, que foi o que me fez falar assim, não, esse pastor tem um pensamento assim, bem parecido com o meu e bem diferente dos demais, que era o seguinte, justamente sobre a condição profética da igreja, sobre não comer na mesa com o poder político para poder exercer com liberdade esse poder profético. Então, esse é o meu pensamento sobre que protestantismo é esse que a gente está exercendo. Você vai ter essa liberdade profética, você vai deixar esse legado, ou se é só um número e um escrito, né? Que religião você é? Eu sou protestante na frente do negócio. Esse é o meu pensamento. Ok. A sua preocupação é mais do que justa, Lázaro. E eu diria que deveria ser de todos nós. Que tipo de protestantismo nós vamos ter no Brasil? Que tipo nós estamos, né, tendo no presente? Excelente. A sua pergunta com relação à teologia liberal, a teologia liberal, ela floresceu principalmente no século XIX, e antes um pouco. É mais uma tentativa de adaptação da teologia ao ambiente científico e filosófico. A questão, por exemplo, das descobertas, a teoria da evolução, e aí a teologia liberal, ela vem na tentativa de abraçar esse novo momento e conciliar com a fé, né? Uma tentativa também de pegar o discurso filosófico e se apropriar dele. E, por exemplo, uma teologia, nós temos a questão, por exemplo, do existencialismo de Heidegger,
de outros filósofos que tiveram essa ideologia existencialista, Jean-Paul Sartre e outros. E aí você vai ter também os teólogos existencialistas, que vão tentar abraçar ou dialogar com essas áreas do conhecimento, fugindo da ortodoxia. O liberal, ele, de maneira geral, o teólogo liberal não considera os escritos bíblicos como inerrantes, como inspirados. A teologia liberal é muito propensa a achar que os escritos da Bíblia, sim, têm validade, são legais, são bons, são úteis, mas que eles podem trazer algumas imperfeições, que os textos são produzidos dentro de um ambiente cultural que lhes impõe regulamentações, e que esse texto não deve ser abraçado como tal, como inspirado da parte de Deus, mas que são produções religiosas relevantes, mas que tem que ter algum tato com ela. Existe a teologia mais liberal, como eu estou dizendo, e existe aquela mais equilibrada, que também continua sendo liberal também, que, embora acreditando na Bíblia e na inspiração dela, mas que procura fazer uma leitura mais liberal da vida, do pecado, das implicações culturais. Então, a teologia, existem muitas teologias liberais. Por exemplo, Paul Tillich, que é um liberal. Existem outros teólogos que são liberais. Existem os mais e os menos liberais. E aí vai surgir o fundamentalismo, que é do século XIX, né, que são teólogos que vão para um outro extremo, que vão dizer não, aí vão trabalhar sobre essa questão e vão condenar a teologia liberal. Então, existe a teoria fundamentalista e a teoria liberal. Os liberais são nessa linha aí. Diálogo, uma tentativa de abraçar a ciência, abraçar a filosofia, de contextualizar e de questionar o texto bíblico. A história da crítica bíblica, por exemplo, ela nasce nesse contexto. E aí o movimento mais teológico, mais identificado com isso aí, deixa eu lembrar aqui, é o método crítico histórico, que eu já comentei com vocês aqui. O método crítico histórico é o que está identificado com a teologia liberal. O método crítico histórico, ele vai ao texto não para recebê-lo como inspirado, mas para questioná-lo, para encontrar deficiências no texto. Então, seria em linhas gerais isso, viu, Lázaro? Depois eu prometo abranger mais. Deu para ter uma ideia? Planou bastante coisa aqui, muito obrigado. Nada, disponha. E a propósito, irmãos, o Lázaro ganhou um livro maravilhoso, o Lázaro, o livro está à sua disposição. Que livro, viu, Wagner? E esse livro é tão interessante que eu tinha comprado um, chegou 2, eu paguei por 2 sem saber. E é porque um era para você mesmo. Eu imagino que você vai gostar muito. Bom demais. Depois você pega comigo aqui em casa ou na igreja. Eu mando o WhatsApp para você. Beleza. Meus irmãos, e aí, nós temos mais alguma pergunta? Vamos terminar as aulas? Como é que nós podemos fazer agora? Ô, pastor, eu queria saber uma dúvida, é a questão do resumo da resenha. Qual que é para fazer hoje? O resumo você já deve ter feito. Você já fez o resumo já? Sim, ontem. Ok, beleza. Então, o resumo você já sabe o que é para ser feito. A resenha é de um artigo que eu vou colocar no WhatsApp para vocês acessarem. E aí vocês acessam esse artigo e vão fazer uma resenha dele. E até que dia vocês vão poder entregar? Vocês vão entregar para mim até o dia 20. Dia 20. Eu vou pedir encarecidamente vocês mesmo, por favor, mandem para mim os textos. Porque a minha estratégia esse ano, eu vou trazer outros pastores para a gente tá dando aulas para vocês, inclusive terão um pastor muito joia para dar a próxima disciplina de vocês. Mas eu vou estar por perto, cuidando da parte de materiais, eu vou estar por perto cuidando do intercâmbio com vocês, eu vou estar por perto na cobrança de prazos, eu vou estar por perto de vocês oferecendo conteúdos. Então, nós vamos ter uma relação muito mais de perto, porque eu percebi que eu preciso fazer isso com vocês. Porque tem alguns que vão assim, só vejo vocês nos encontros, então nós precisamos, nesse meio termo, encontrarmos, conversarmos, trocarmos ideias, e aí esse vai ser o projeto meu. Menos aula, tá certo? Menos aulas minhas, embora tenha algumas disciplinas que eu vou continuar dando, esse semestre tem disciplina que eu vou dar,
Eu vou estar acompanhando todo o processo. No caso, só vai estar dando suporte em todas as matérias, né? Todas as matérias. Estou presente em todas, tá? Só esse momento aqui virtual, que vez por outra, eu vou estar colocando um pastor, aliás, com alguma frequência eu vou estar colocando, pastores que estejam afinados com a área de conhecimento que vocês vão estar estudando, mas o resto é minha conta. Eu, inclusive, estou criando um arquivo que vai funcionar como uma biblioteca virtual, tipo um Google Drive, com esses livros baixados, obras que a gente não encontra para comprar, e aí vai estar à disposição de vocês. Além do Árvore, tá? O Árvore, vocês têm, quem não está acostumado, hoje está chegando a irmã Letícia. Irmã Letícia, eu vou colocar ela também na biblioteca virtual, o Árvore, porque é tudo lá que a gente coloca, nessa plataforma que faz as postagens. E outra coisa também, os boletins eu já enviei. Se alguém não recebeu o boletim, manda no meu WhatsApp. Mandei, inclusive, a última matéria, viu, irmãos? Então, vocês estão atualizadíssimos, tá? Eu tenho o boletim de vocês, cada aula eu tenho o boletim de vocês desde 2016, todos. Alguns pediram para mandar, desde o início, tenho tudo a respeito do desempenho de vocês, tá? Eu quero fazer a chamada agora, antes que eu me esqueça. Sofia... Oi. Quantas laudas vai ser essa resenha? Oi? Quantas laudas vai ser essa resenha? Ah, sim, a resenha, ó. O mínimo 2 e o máximo 3. Resenha não pode ser coisa grande, né? Vocês sabem. Mas mínimo 2 laudas. Máximo 3. A resenha, eu penso que quase todos vocês já estão acostumados com ela. É preciso falar primeiro da obra, segundo, não, desculpa, fale primeiro do autor, o autor é de Montes Claros, etc, e tal, formou em tal escola e tal, escreveu essas obras. 3, 4 linhas você fala sobre ele. Depois sobre a obra, apresente obra, tem tantos capítulos, tantas páginas, tal. E depois vocês vão discutir, falar o autor, tal, elenca esses assuntos, o capítulo primeiro e tal. Não é um resumo, o resumo é topificado. A resenha, ela é um texto só, contínuo, tá? E aí, no último parágrafo, coloque a opinião de vocês. Olha, não é só dizer assim, eu concordo ou discordo. Dizer, olha, eu partilho do ponto de vista do autor nessa questão, nessa outra questão, eu discordo, etc. Ou concordo amplamente, etc. Então, por favor, façam assim a resenha, é dessa forma. Eu vou fazer a chamada agora, com exceção da Sara, que pediu para sair antes. Eu preciso saber de todos que estão presentes agora. Então, eu vou falar e você pode abrir o microfone e responder. Ô, Viviane, eu consegui responder tudo? Sim, pastor. Muito obrigado. Nada, disponha. André Henrique Barreto. Presente, pastor. Aula maravilhosa. Obrigado. Isso, obrigado a você, André. Presente, então aqui, deixa eu marcar aqui. O irmão Carlos Maia falou que está com o sobrinho, né, Carlos? Aí junto com você. Isso, Eduardo. Isso, obrigado, viu, Eduardo, pela sua participação. Fazer virar aluno aí, Maia. Douglas Mendes, que bom ter você, meu irmão. Douglas passou pelas lutas aí, né, com saúde na família e agora está bem. Diga, Douglas, está presente? Pastor, presente. Essa aula eu já tinha feito em 2017, mas houve a curiosidade de assistir ela novamente hoje. Uma excelente aula. Deus abençoe o senhor. Amém. Você é sempre bem-vindo, meu irmão. Francisco Coelho. Presente, pastor. Excelente aula. Ah, que bênção. João Carlos Maia. Presente, professor. Aula muito boa. Ainda trouxe um aluno aqui para você. Assim que eu gosto de ver. Vamos encher essa plataforma. Vamos colocar umas 100 pessoas nessa plataforma. Obrigado, Carlos. Valeu. Lázaro. Presente. Estamos aí. Presente. Letícia Vitoriano. Irmã Letícia. Ela está sem microfone hoje. Deixa eu ver se ela é presente. Muito bom tê-la, viu, irmã Letícia? Espero que tenha gostado e continue. Antes que eu me esqueça, eu preciso que você envie para mim uma ficha de matrícula e os documentos. Vou mandar o formulário para você. Viu? Narciso, de Francisco Dumont. Presente, pastor. Gostei muito. Maravilha. Ótimo. Hoje foi tranquilo para assistir a aula, né, Narciso? Foi tranquilo. Irmã Renata de Eduardo. Presente. Isso, irmã Renata Conceição. Cadê Eduardo, irmão? Tá tudo bem com ele?
Está sim, pastor. Ele vai se organizar para a gente poder condensar essa grade curricular para ele poder voltar a fazer para finalizar logo, né? Exatamente. Ótimo. Dá um abraço nele. Sara já foi, irmãos? Sara já foi, já avisou, já foi até o finalzinho da aula, preciso sair um pouquinho antes. Irmão Sidney Monteiro. Isso, irmão Sidney. O irmão Sidney, só nós de Bocaiúva agora? Pelo jeito, sim, né? Não tem Lázaro. Tem eu, você e Lázaro. Acho que só nós. Bob já terminou. Isso, obrigado, irmão Sidney. Valdeir, de Lagoa Grande. Enche essa lagoa aí que eu vou aí. Cadê o irmão Valdeir? Será Presente, pastor. Isso, meu Estou com irmão. uma visita aqui. Tá chovendo bem aí, né? Chovendo bem. Escapa essas águas. A cidade vai ficar mais bonita com essa lagoa cheia aí. A lagoa tá precisando encher, né, pastor? Isso, orar para vir muita chuva. Deus abençoe. Irmã Viviane. Presente, pastor. Isso, recomendações à esposa, que eu sei que muitas vezes ela assiste aula com você, evangelista, né? Beleza, obrigada. Deus abençoe o senhor muito. Amém. Pastor Washington, de Francisco Dumont. Presente, pastor. A aula foi muito boa, viu? Obrigado. Eu que agradeço, pastor. É bom tê-lo aqui, viu? E você vai mandar para mim os documentos que faltam, viu? Eu já mandei, pastor. Está tudo lá no WhatsApp do senhor. Ótimo, excelente. Gente, ó, se alguém não mandou para mim os documentos até hoje, é a responsabilidade de vocês. Pastor, tem 100 anos que eu estou nesse seminário. No início eu coloquei, não falei, eu quero agora. No ano passado eu pedi. Quem não mandou, manda para mim, gente. Eu preciso atualizar vocês. Preciso dos dados. Por favor, escaneie e manda para mim. Dante Pesqueira, pastor Dante, lá de Diamantina. Cadê pastor Dante? Está aí ainda? Presente. Isso, pastor. Obrigado. Uma aula excelente, viu, pastor? Amém, pastor. Fico grato por você se dispor, tirar esse tempo para assistir conosco. Dante já é formado, viu, irmãos? Está aqui porque carinhosamente está nos abençoando com a sua presença. Obrigado, viu, pastor? Um prazer muito grande, viu? E parabéns aí o pessoal participando, né? A gente vê que é uma nova safra de pessoas que estão se dispondo, uma coisa tão difícil hoje, né? As pessoas se dispõem ao ministério, que Deus possa abençoar ricamente a todos vocês, viu? E nós estamos à disposição aqui em Diamantina. Precisando de alguma coisa, tá? Pode nos procurar. Contamos com você, Dante. Obrigado, viu? E o nosso irmão Geraldo Wagner, de Lagoa dos Patos. Cadê, Wagner? Amém, irmão. Deus abençoe, pastor. Ótima aula, viu? Obrigado, pastor. Obrigado, Wagner. Obrigado pelos apartes, viu? Enriquece a aula. Amém. Perdão, porque às vezes interrompo demais. Falo demais. Não. Irmã Esther Ribeiro. Eu pulei seu nome aqui, irmã Esther. Desculpe. De nada, não. Presente. Obrigado, Esther. Sempre participativa, né, Esther? Deus abençoe você, viu? Abraço. Deus abençoe. Amém. Irmão Sidney, de antemão, pode mandar para mim, viu, irmão Sidney? Eu imagino que esteja faltando algum documento. Se você tiver escaneado esse, manda para mim. Eu vou olhar nos arquivos, mas pode ser que esteja faltando. O Sidney me perguntou. Eu esqueci o nome de alguém, irmãos? Pastor, você falou meu nome, Tiago? Tiago? Não, eu pulei seu nome aqui, Tiago. Gente. Eu dei uma chamada bem na hora que estava fazendo chamada, eu até rejeitei a chamada, mas eu pensei que você ia falar, eu não tinha, na hora eu não consegui. Não fiz não. Tiago Henrique, continua chovendo aí? Graças a Deus, está dando uma garoazinha bem bacana, molhando a terra. E eu estou brincando em relação à lagoa com o pastor amigo. Aqui também foi feita uma lagoa muito bonita e com certeza vai estar bem cheia. Eu vou visitar vocês aí. Vem mesmo, vai ser um prazer receber o senhor. Abraço, Tiago. Alguém que eu esqueci, eu estou com a sensação que eu esqueci o nome de pessoas aqui. Deixa eu olhar aqui na lista aqui, se tem alguém que eu não falei. Deixa eu ver. Claudinei, eu não sei se ele continua. Você tá na gravação. Pastor, se eu abrir havia aberto o microfone, o senhor queria falar alguma coisa, pastor? Não, pastor, era só para falar, eu esqueci ele aberto. Ah, não, tá ótimo. Então, gente, eu vou encerrar a gravação aqui e vou me despedir de vocês. Só um minutinho.
Isso, estou fechando.